Deus fez todas essas coisas possíveis, para você acreditar que existe um céu e inferno. E você deve tentar o seu melhor possível para escapar do inferno, sabendo que nosso Deus não pode comprometer o pecado com a santidade. Deus poderia ter destruído todo o mundo, mas salvou apenas uma família, 8 delas. Você sabe que ele está prestes a destruir essa geração no fogo do inferno, porque ele não pode mudar. Meu nome é Gift Jonathan Ezek. Eu tinha 7 anos no ano de 2012 quando recebi esta primeira revelação, e também estava no 2º ano do primário. Eu e meus pais vivemos na cidade de Biricó, em Calabar. Nasci e fui criado em uma família cristã. Por esse motivo, eu amo o Senhor com todo o meu coração. Minha primeira visita ao céu foi no ano de 2012. Eu contei tudo o que vi no céu para as pessoas, mas ninguém levou a sério. Até a minha segunda visita ao céu, meu pai considerou a revelação muito séria, porque todos foram afetados, principalmente alguns que descobriram que os seus nomes não estavam no livro da vida, mas no inferno. Antes da minha primeira visita ao céu, eu estava dormindo naquele dia em nossa casa em Calabar. À meia-noite, eu me vi no paraíso. Um portão foi aberto, e eu entrei. O portão era feito de ouro, e o lugar estava cheio de cadeiras douradas. Dentro, estava o nosso pai mais velho, e haviam muitas pessoas. Eu vi o pai Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias e outros. Havia mais de 1 milhão de pessoas lá. Recebi a graça de reconhecê-los, como se eu estivesse familiarizada com todos eles. Eles se reuniram, e estavam todos alegres e extremamente felizes. Enquanto eu estava lá observando eles, um anjo me trouxe uma cadeira de ouro e me disse para sentar sobre ela, mas devido às cadeiras serem tão preciosas e brilhantes, eu não me via qualificada para me sentar em nenhuma delas. Então eu disse: "Não, eu não vou sentar sobre ela." Ele perguntou: "Por quê?" Eu disse: "Esta não é a cadeira de Jesus." Então ele sorriu e me disse para me sentar. Então me sentei. Foi quando o anjo se afastou. Depois, o anjo voltou com um prato de comida e um copo de água, e os colocou sobre a mesa na minha frente. Ele me pediu para comer a comida, mas eu disse a ele que não iria comer. Mas depois de muita perseverança do anjo, eu decidi comer a comida. Foi quando ele foi embora novamente. A comida celestial era como arroz frito de cor amarelada, mas era mais deliciosa do que o arroz que comemos aqui na terra. Depois de comer a comida, levei o prato e o copo de volta de onde ele me trouxe a comida. Enquanto eu tentava lavar o prato, o anjo apareceu e me disse: "Não há necessidade de tentar lavar o prato aqui. Deixe-o aí." Então eu perguntei: "Quem é que vai lavar o prato para mim? É você, ou Deus?" Ele respondeu: "Apenas declare que o prato ficará limpo, e este ficará limpo." Então eu os guardei lá na cozinha, e saí para jogar. Quando voltei para a cozinha, descobri que o prato estava limpo. Jogar no paraíso foi uma experiência única, porque meu coração estava cheio de alegria. Fui a um jardim cheio de frutas de diferentes tipos. Esta fruta era muito atraente e apelativa para eu comer, e então eu decidi pegar uma delas sem saber que os anjos estavam me observando. De repente, um anjo segurou a minha mão, recolheu o fruto, e o colocou no galho onde foi removido e me disse: "Você comeu demais. Volte para o seu assento." Voltei, embora eu não estivesse feliz por perder a fruta. Depois de um tempo, eu fui para outro lugar, e comecei a tocar novamente no chão dourado, embora eu pensasse que o chão era feito de vidro, enquanto eu pulava e me abaixava batendo meu pé no chão de espelho, mas não se quebrava, e eu não sentia nenhuma dor. Eu estava lá jogando, e muito feliz. Foi quando um anjo veio e me disse: "Gift, é hora de você ir." Eu respondi: "Ir para onde? Eu não vou a lugar nenhum." Ele disse: "Ok, eu voltarei." Então eu respondi: "Você pode voltar sempre." Eu passei tanto tempo jogando. Foi quando ele veio pela última vez e disse: "Vamos." Sem nenhum argumento eu respondi: "Ok, vamos." Então ele me levou e nós descemos. Era como se estivéssemos no ar, mas nós estávamos descendo até nós pisarmos no chão. Quando ele desapareceu, eu acordei do sono. Quando me levantei, minha mãe observou que minha barriga estava muito grande, e ela tentou descobrir o que estava errado.
Isso me levou a compartilhar meu encontro divino com ela, embora isso tenha acontecido em 2012, mas a revelação ainda está em minha memória até a presente data. Esta é uma revelação que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou-me na sexta-feira, no dia 9/9 de 2013. Eu dormi cerca de 10 horas após a oração da noite. Por volta das 12 da manhã, vi-me de pé no chão com um anjo, enquanto meu corpo ainda estava deitado na cama. O anjo estava acompanhado por uma besta, tendo o rosto de um leão, enquanto outras partes de seu corpo eram como os de seres humanos. No peito do anjo, havia uma inscrição escrita: Anjo Gabriel, enviado para Gifte. Assim, nós três começamos a subir ao céu com o anjo. Isso foi mais do que um sonho, porque eu descobri que poderia entender as coisas mais do que no corpo terrestre. Enquanto subíamos ao céu, descobri que as nuvens no céu cediam caminho para nós. Embora fosse de noite, o céu estava brilhante como se fosse a luz do dia. Eu vi as estrelas, a lua, as nuvens, mas eles estavam muito longe de nós. Mas dentro de algumas horas, estávamos no portão do céu. Nossa aterrissagem foi a 10 passos do portão principal. Quando nos aproximamos do portão, ele abriu por si só, e nós entramos. Não encontrei nenhum problema ao entrar no céu, por causa de algumas razões. Eu não estava indo para o julgamento. Fui escoltada pelo anjo e pela criatura viva. Imediatamente entramos no céu. Vi 2 poderosas portas à minha frente, a poucos passos do portão principal. A porta do meu lado direito estava escrita com ousadia: Paraíso, enquanto a outra porta do meu lado esquerdo estava escrita: Inferno de Fogo. Todo esse portão se abriu automaticamente quando nos aproximamos dele, como se tivessem olhos, mas tudo depende do desejo de Deus. Fiquei surpresa de que eu pudesse ler perfeitamente quando estava no céu. Ao entrar no portão do paraíso, comecei a ouvir: Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu não sabia exatamente de onde as vozes estavam vindo. Eu senti que eles estavam tocando música no céu, já que eu nunca ouvi a história da beleza dos céus, embora na minha igreja no departamento infantil, sempre pensamos que o céu é um lugar muito bom, enquanto o inferno está cheio de fogo e sofrimento. Jesus me disse: Você é bem-vinda, minha filha. Ele me levou ao trono branco de Deus, e abriu um livro que é o livro da vida, e me mostrou o nome da minha mãe Emeline, meu jovem irmão David, e meu nome, incluindo o nome do pastor-geral a quem ele chamou de o mensageiro do último dia. Descobri que o nome da minha mãe já estava marcado. Há muitos nomes escritos, mas não os conheço. Enquanto Jesus estava abrindo as páginas do livro da vida para me mostrar mais nomes, eu vi o nome do meu supervisor geral. Imediatamente, eu vi o nome do pastor Lázaro Smolka. Eu disse a Jesus: Espere por favor, este não é o nome do meu supervisor geral. Então ele abriu a página para mim e disse: Sim, este é o seu pastor. Então eu acrescentei: Nosso pastor também está no livro da vida? Ele disse: Sim. E ele continuou me mostrando mais nomes. Ele também me disse que o nosso pastor era o mensageiro dos últimos dias, enviado pelo Pai para avisar ao homem de que o fim do mundo vai chegar muito em breve. Quando cheguei ao paraíso, eu vi a sua beleza, e também o trono de Deus o Pai, mas não consegui identificá-lo. No entanto, vi que alguém estava sentado no seu trono, mas por causa do brilho de seu corpo, não consegui reconhecê-lo, mas podia ver muito bem a Jesus. O trono do nosso Senhor Jesus Cristo também estava ao lado do trono do Pai, e ambos eram brilhantes. A mesa do julgamento estava à frente do trono de Jesus. A mesa do julgamento é como uma mesa de ouro muito alta, que contém o poderoso livro da vida sobre ela. Ao lado do livro da vida, havia uma poderosa tela que será usada para ver as vidas passadas dos cristãos. O céu é muito brilhante, e é mais brilhante que o sol. Não há noite no céu, tudo no céu brilha como um espelho, incluindo as ruas do céu. Eu vi muitas mansões no céu, todas são pintadas com branco dourado. Algumas dessas mansões não havia ninguém dentro. Vi muitos anjos no céu, e poucos santos.
Eu também vi algumas crianças no céu. Eu não podia ver todos os membros da minha família no livro da vida. Então o Senhor me levou ao inferno para verificar o registro no livro da morte. Minha família é composta de 6 pessoas, e todos nós nascemos de novo, e trabalhamos na igreja. O nome da minha irmã gêmea Grace foi encontrado no livro do inferno, e a sua ofensa, de acordo com o nosso Senhor Jesus, é porque ela era mentirosa, e falava palavras abusivas. Minha irmãzinha Emanuela tinha 5 anos, mas seu nome também foi encontrado no livro do inferno, e a sua ofensa era porque ela tinha um coração ímpio. Contudo, todos nós fazíamos parte do departamento do coro infantil na igreja. Também descobri que o livro da morte no inferno é volumoso, 1000 vezes maior do que o livro da vida. Jesus disse: É porque a maioria das pessoas atualmente na Terra estão indo para o fogo do inferno. Apenas alguns cristãos genuínos herdarão o céu quando eles morrerem. No entanto, nosso Pai Celestial, através de nosso Senhor Jesus Cristo, enviou uma mensagem de alerta para as minhas 2 irmãs e para o resto do mundo, especialmente para as crianças e os jovens desta geração. Ele disse: Eles estão muito perto do fogo do inferno. Eles devem se arrepender dos seus pecados, porque eu ainda os amo. Jesus disse para mim: Seu pai costuma dizer sobre as crianças evangelistas que o meu pai está usando muito na igreja. Eu disse: sim. Então ele disse: É assim que eu quero usar a sua irmã gêmea. Jesus me disse: Venha, vou te mostrar uma coisa. Então ele me conduziu por outro caminho para o inferno. Eu vi um anjo no portão do inferno, e imediatamente o anjo viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estendeu sua mão, e lhe deu a chave que ele usou para abrir o portão do inferno. O que eu vi foi um buraco muito grande. Quando o buraco foi aberto, uma grande fumaça apareceu. A fumaça deixou todo o lugar escuro, que dificilmente daria para enxergar uma pessoa que estava por perto. Mesmo o odor daquele buraco dificultou a minha respiração. Foi muito difícil respirar no inferno. Dentro do buraco do inferno, haviam portas de muitas celas. Algumas estavam escritas: fornicadores, mentirosos, ladrões, estupradores e etc. Jesus levou-me diretamente à mesa de Satanás, onde o livro da morte era mantido. Mas imediatamente que Satanás nos viu chegando, ele fugiu. Satanás é poderoso em tamanho, mas preto e feio com cauda longa. O rosto de Satanás é tão temeroso, que eu não poderia olhar para ele. Mesmo quando Jesus havia me dito que Satanás tinha ido embora, ainda acho difícil enfrentar a mesa de Satanás. Então ele abriu o livro da morte, e me mostrou o nome da minha irmã gêmea Grace, e também da minha irmã mais nova Emanuela. Jesus disse: Se elas morressem hoje, veja para onde elas viriam. Eu observei que o livro da morte era 1000 vezes maior do que o livro da vida, e muitos nomes estavam marcados nele, exceto o nome da minha irmã. O Senhor me disse que muitas pessoas pecadoras na terra estarão vindo para o inferno quando morrerem, e que o livro da morte continha todos os seus nomes. O Pai Todo-Poderoso sabe que alguns deles nunca vão se arrepender, e era por isso que estavam marcados. Eu vi uma porta que estava escrita: para todos os mentirosos. Ele me disse: Este lugar é para a tua irmã Grace, se ela não se arrepender. Quando esta porta abriu, eu vi milhões de mentirosos, principalmente crianças, e em grande tormento chorando. Eu não podia reconhecer nenhuma delas porque elas eram de uma cor cinza escuro, e com forma de esqueleto com pouca carne. Depois disso, fomos para uma outra cela em que a porta estava escrita: coração ímpio. Vi um demônio com 2 cabeças, torturando pessoas que costumavam mentir na terra. Imediatamente, o demônio me viu, e ordenou para uma amiga minha que tinha cerca de 7 anos, e que havia se desviado recentemente e morreu, mas era desconhecido para mim de que ela estava morta, mas eu a vi no inferno. Ela adorava comigo em 30 de junho de 2013, em nosso serviço da igreja local em Calabar. Enquanto eu estava olhando o demônio, uma faca muito afiada foi trazida do fogo, e foi usada para cortar a garota. Mas ainda assim ela não morria, mas continuava a chorar no topo de sua voz. Ela estava lá no inferno, até que eu disse a Jesus para me levar embora, porque eu não podia resistir ao grande tormento da minha amiga. Eu sentia muito por ela. Então Jesus me perguntou: Você conhece essa garota?
Eu respondi: sim, Senhor. Ela era minha amiga em nossa igreja. Então Jesus respondeu: minha filha, este é o departamento infantil no inferno. Eu também havia descoberto que crianças com cerca de 1 ano não estavam no fogo do inferno. A maioria das crianças que vi eram amadurecidas em raciocínio e mentalmente, tinham mentalidade o suficiente para diferenciar entre o bem e o mal. Depois disso, Jesus me levou de volta ao céu. Ele me perguntou: você viu o tormento no inferno? Eu respondi: sim, meu Senhor. Então ele me disse para ir e avisar as minhas irmãs e o mundo inteiro. Quando voltamos para o céu, Jesus me pediu para esperar, e então comecei a jogar novamente no paraíso. Toda a rua era feita de ouro. Enquanto jogava, eu não sabia que já era de manhã na terra, e a minha irmã estava tentando me acordar. Minha mãe pediu para que minha irmã viesse me acordar para escovar os dentes. O anjo e a fera vieram e me levaram. E antes que eu percebesse nosso destino, já estávamos na terra. Eu estava muito zangada por voltar a esta terra maligna. Instantaneamente, acordei com os olhos brilhantes, e não conseguia enxergar as pessoas à minha volta. Mas depois de algum tempo, recuperei a minha visão e a minha consciência. Desde que eu havia me encontrado com Satanás durante minha visita ao inferno, compartilhei o testemunho nas igrejas. E também contei às pessoas sobre o perigo de perder o céu. Por isso estou passando por um ataque. Eu também observei de que alguém sempre me segue. Eu podia ouvir os seus passos e sentia a sua presença, mas não conseguia enxergar sua natureza física. Na sexta-feira, 6 de setembro de 2013, minha mãe enviou eu e minha irmã para comprar uma lata de leite do outro lado da rua, na cidade de Bigua, em Calabar. Eu vividamente olhei para os dois lados da estrada, para ver se não vinha nenhum veículo vindo, antes de atravessarmos. Mas quando cheguei no meio da estrada, minha irmã gritou: Gift, olha o carro. Eu tentei correr de volta, mas de repente, colidi com um carro que vinha. As pessoas se reuniram para me resgatar, porque o pneu do carro quase que esmagou a minha perna. Meu pai foi me encontrar no hospital em Bigua. Embora eu tenha sofrido lesões, nenhum dos meus ossos estavam quebrados. Eu dou a Deus toda a glória por sua proteção divina, e pela graça de compartilhar esse testemunho com o mundo. O Senhor está chegando muito em breve, e você deve entender de que o tempo está acabando muito rápido. Além disso, alguém que morreu ontem foi para o inferno. Alguém também que morrer hoje vai para o inferno. E neste momento, outra pessoa pode estar desistindo da vida, e também indo para o inferno. Muitas pessoas estão morrendo e caminhando para o inferno, devido à sua preparação inadequada e do seu descuido. Em Joel 3,14 diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Meu pai tem muito a compartilhar com o mundo, sobre o ataque demoníaco subsequente que recentemente aconteceu em minha família. Mas o Senhor nos deu a vitória, e hoje somos um testemunho do que o Senhor está fazendo. Você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você ainda esteja no vale da decisão. Eu quero que você tome uma decisão neste momento, e mude o seu caminho diante de Deus. Porque você não tem muito tempo para gastar no mundo. O terrível tormento dos pecadores e o retrocesso no inferno são patéticos e tristes. A demora é muito perigosa, porque o dia do Senhor está próximo, e a eternidade está tão próxima de seu controle. Portanto, não sejam como os fariseus, embora estivessem com Jesus, mas muito longe dele. Um cristão não é um pecador, e nem um pecador é um cristão. Se você é cristão, você deve permanecer fiel com ele, e garantir que toda a sua roupa permaneça imaculada sem rugas e defeitos.